Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas, e nessa nova série, né, que se chama Números Reais, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os números reais. Enfim, não tem muito mistério. Eu vou falar um pouquinho sobre os números reais, no geral, eu vou dar alguns resultados interessantes sobre o conjunto dos reais. Antes de entrar no conjunto em si e algumas propriedades do conjunto, eu vou falar sobre alguns tipos de números que pertencem aos reais, né? Por que que a gente criou a categoria dos reais, ok? E então, eu não vejo melhor forma de começar do que falando dos números irracionais, ok? Então, muitos de vocês já sabem o que são os números racionais, né? Então, você tem os conjuntos racionais, que se escreve como o par P e Q, tal que pertence a, pode ser Z, N estrela, né? Tal que P e Q exista, né? P e Q que se escreve dessa maneira, ok? Isso daqui é o conjunto dos racionais. Bom, vocês têm outras definições, vocês podem fazer P e Q, e que o maior divisor comum de P e Q igual a 1, né, para você fazer frações irredutíveis. Enfim, vocês sabem que números racionais se escrevem de formas de frações, né? Se a gente falar simplesmente é isso. O que seriam os números irracionais? Bom, se você seguiu bem, você sabe que então os números irracionais não podem ser escritos em forma de fração. Como que eles foram descobertos? Né? O que que é um número irracional? Isso foi descoberto na Grécia Antiga, tá? Então faz muito tempo que eles estão entre nós, os números irracionais. Na época dos triângulos. Vocês sabem que os gregos, se eu conseguir fazer um triângulo, vocês sabem que os gregos eles gostavam muito de estudar geometria, né? Com Euclides, Pitágoras e essas coisas, né? E vocês têm o famoso teorema de Pitágoras, que faz que a soma dos catetos ao quadrado, né, a soma de cada cateto ao quadrado igual à hipotenusa ao quadrado. É, e eles estavam procurando a hipotenusa de 1 e 1. Né? Então, se vocês aplicarem o teorema de Pitágoras, você sabe que a hipotenusa vai ser raiz de 2, né? Porque vai ser 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é igual a isso daqui ao quadrado, né? Então você passa a raiz, ok? Então, eles estavam se perguntando como que a gente pode medir isso daqui, numa régua. Porque, na verdade, a ideia dos números reais, no começo, era números que a gente poderia medir. É o que a gente fala de números mesuráveis. Só que raiz de 2 é um número que se escreve da forma 1,41 e, né? Ele, como é que a gente mede isso? E foi daí que apareceu a ideia dos números irracionais, ok? Então, eu já dei uma definição breve, agora eu vou fazer uma definição formal do que é um número incomensurável, tá? Então, basicamente seria um número que é o que não é mesurável, tá? Então a gente considera um par x e y que pertence a r estrela, ou ao quadrado, porque são dois, ok? E a gente fala que x e y são incomensuráveis, ou seja, que a gente não consegue medir com algum objeto físico, como uma régua, por exemplo, se x sobre y for irracional. Ok? Essa é a definição formal de um número incomensurável, de números incomensuráveis. Ok? Então foi daí que apareceram os números irracionais. Bom, aí depois existem vários e vários números irracionais, existe até uma infinidade. A gente vai estudar isso mais a fundo depois, tá? E na thumbnail desse vídeo, vocês têm um grande raiz de 2, tá? Raiz de 2 é a primeira prova que normalmente vocês aprendem, que é a prova pelo absurdo, normalmente o exemplo da aula, né, de como mostrar pelo absurdo que raiz de 2 não é um racional, ok? Essa é a prova básica, quer dizer, básica. É a primeira prova que a gente aprende normalmente pelo absurdo. Nesse vídeo eu não vou fazer ela, tá? Vocês encontram ela em vários lugares, em vários vídeos. Eu vou propor uma generalização disso, ok? Que vai ser uma prova que vai mostrar diretamente que raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, todos eles são irracionais. Aqui está o teorema que generaliza o resultado de raiz de 2 não ser racional, né? Então raiz de 2 ser irracional, que diz que se n não é um quadrado perfeito, então a raiz de n vai ser irracional. Ok? É um teorema que generaliza, eu gosto bastante dele porque ele não é tão difícil de demonstrar. É uma demonstração mais ou menos pelo absurdo, vocês vão entender por quê. Então isso daqui vai nos propor de generalizar isso, ok? Então vamos lá. A gente vai partir da suposição que n não é um quadrado perfeito. Então o que seria ser um quadrado perfeito? Ele não se escreve da forma n igual a m ao quadrado,
ok? Basicamente é isso. Bom, então a gente fala, se minha caneta voltar, adoro esse aplicativo. Então a gente suponhamos que n não seja um quadrado perfeito. Não seja, meu Deus, minha caneta tá sumindo por quê, fi? Desculpa por isso. Seja um quadrado perfeito. Ok. Se n não é um quadrado perfeito, vocês sabem pela construção dos números naturais que ele vai estar entre dois quadrados perfeitos. Tá? Agora a gente não sabe se ele vai estar perto de um ou longe de outro, mas a gente sabe que ele está entre dois. Né? Então a gente sabe que existe um grande n que pertence aos naturais, tal que vamos ter um n ao quadrado inferior a esse pequeno n que não é um quadrado perfeito, que vai ser inferior ao próximo número, né? O próximo número quadrado perfeito. Ok? A gente sabe disso. Bom, agora é uma manipulação de inigualdade. Bom, vocês sabem então que a função que associa a raiz de x, né, ela tem esse formato aqui, né, ela é estritamente crescente sob seu domínio, então a gente pode fazer ela sem mudar a ordem da inigualdade. Bom, isso daqui não é o intuito desse vídeo, vocês sabem fazer isso. Então é, vai ficar n, eu botei o quadrado aqui? Botei. Vai ficar então n estritamente inferior a raiz de n, estritamente inferior a n mais 1. Ok? Agora a gente vai tirar n dos dois lados, então vai ficar 0 inferior a raiz de n menos n, inferior ou igual a 1. Ok? Então esse é o primeiro resultado parcial. Temos que raiz de n menos n está entre 0 e 1. Ok, agora a gente vai supor, pelo absurdo, então essa é a parte do absurdo, que raiz de n seja racional. Então suponhamos que raiz de n seja racional. Ok? A gente vai cair num absurdo. Se ele é racional, pela definição de um número racional, a gente sabe então que existe um p que pertence a z cruz n estrela, né, porque q não pode ser nulo, tal que raiz de n igual a p sobre q. Ok? Essa é a definição de um número racional. Eu vou botar mais uma suposição, né, que é o que eu falei no começo, que eu vou falar que p e q está em forma irredutível, ok? Irredutível significa então que o maior divisor comum de p e q é igual a 1, ok? É uma forma chique de dizer que se a gente multiplicar q vai ser um número mínimo, tal que q vezes raiz de n seja um inteiro. Tá? É uma maneira chique de falar que a fração está irredutível. Ok? E agora eu vou fazer um cálculo, né? Eu vou fazer q vezes raiz de n menos n vezes raiz de n. Então eu vou fazer esse cálculo, vocês vão entender por quê. Porque agora eu vou distribuir, então vai ficar q raiz de n menos qn vezes raiz de n. Então isso daqui vai ficar, se a gente distribuir mais uma vez, vai ficar q vezes n menos qn raiz de n. Ok? Bom, isso daqui é um natural, porque q vezes raiz de n é um natural, por definição da nossa construção, vezes o natural fica o natural. E aqui também, porque se raiz de n é um racional, então ele é um quadrado perfeito, então fica q vezes n, fica um natural aqui também. Ok? Então tudo isso pertence aos naturais. Ok? Só que a gente sabe que raiz de n menos n é inferior a 1. Então isso implicaria que q vezes raiz de n menos n é inferior a q. Porque isso daqui é inferior a 1, então vai ficar inferior a q. Então isso daqui é um absurdo. Né? Isso daqui não pode ser natural. Isso é um absurdo. Então raiz de n não é racional. Ok? Prova bem simples de absurdo. Bom, mais complicado do que o raiz de 2, óbvio. Porque vocês precisam ter a ideia desse cálculo aqui, que não é bem natural. Eu concordo com vocês. Mas isso nos permite ter uma generalização dos números irracionais. Então a gente já sabe que se n não for um quadrado perfeito, a sua raiz vai ser racional.
ok? Tem um resultado em paralelo que eu gosto bastante, é que se temos um número P primeiro, a raiz de P é irracional. Vocês veem bem que é um caso específico disso, porque os números primeiros eles não são quadrados perfeitos, ok? Então, esse é o vídeo de hoje, um vídeo um pouquinho mais rápido, falando sobre os números racionais. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês gostem da minha série de números reais. Até a próxima.